perseguido em nome da justiça, em nome da religião, em nome da moral, em nome de falsas teologias, de doutrinações, será perseguido. Eu sei o que eu estou falando, porque eu sei o que eu experimento, pregando só o Evangelho, e sei como você me entende, mas não quer me entender. Você que está aí, querendo que eu pare de falar, porque você não suporta. Como Paulo disse, chegarão dias em que eles escolherão mestres para si que digam só o que eles querem ouvir. E quando eles ouvirem vocês pregando o verdadeiro evangelho do reino de Deus, eles sentirão incômodo, coceira no ouvido, angústia de alma. Como a Vanessa está dizendo aqui, o Caio está maluco. Graças a Deus que elogio. Eu, Jesus, Paulo, Pedro, estão na mesma categoria, Isaías, Jeremias, em boa companhia, Vanessa. Louco, 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 segundo o amor de Deus em Cristo Jesus. E pobre de você. Para, Caio, que eu te amo. Não paro não, minha filha. Pare você. Fique em silêncio. Aquiete-se. Ouça. Aí a gente chegou em vós sois o sal da terra. E eu disse que Jesus só chegou no sal e só caracteriza como podendo se tornar sal da terra aquele que absorve o espírito dos macários, dos bem-aventurados espiritualmente, que são os seres ensináveis, são os seres que têm coração, que têm lágrimas para regarem a dor do mundo, são pessoas que se autocontrolam, sabem, veem, enxergam e dá um trabalho você saber ver e enxergar e andar num mundo estúpido como esse e ainda ter um auditório de gente entorpecida como é o meu caso. Que trabalho horroroso! Qualquer outro grupo humano dá menos trabalho do que esse grupo chamado cristão e de crente, ou de qualquer fanatismo religioso. Se houver fanatismo, a doença é a mesma, não importa a religião. Mas para ser sal, tem que ter todas essas características aqui descritas, do contrário, não será. Não o será. Será religioso, presunçoso, empedrado, horrível, nojento, arrogante, sem coração, sem alma, sem misericórdia, sem nem educação, porque o Evangelho educa a gente. A gente sabe, quem conheceu o Evangelho, até pela educação de trato que a pessoa tem. Há certas pessoas que eu não preciso nem saber o quanto elas aprenderam do Evangelho, porque eu já sei que elas não sabem nada, pela falta de bom senso, pela falta de educação, pela falta de trato, porque não sabem chegar, porque não sabem ficar, porque não sabem sair. Evangelho não entrou aí. Porque quando o Evangelho entra e a gente agasalha, você vai ficando parecido com Jesus. Vai ficando parecido com Jesus. Vai herdando a semelhança de Deus em Cristo Jesus. Vai se tornando parecido como Deus, como um filho amado, segundo Jesus. Você está me entendendo? Aí se torna sal. Mas se não for assim, eu repeti 5 vezes aqui, o sal perde o gosto. Fica sal do saleiro, sal congregado. Sal congregado é o sal que vai virando um monturo de pedras, uma montanha salina sem gosto. Porque o sal só se salva quando ele se dissolve. Aí ele salva, aí ele salga. Aí o elemento preservador dele está presente. Aí a ardência e a provocação de sede nele estão se manifestando. Aí as condições reais da natureza do sal está presente com todos os benefícios aos quais espiritualmente, analogamente, Jesus o associou. E aí eu disse ontem, depois de ter afirmado anteontem, que se perder o sabor,
Se perder o sabor, não presta para mais nada. Aí eu perguntei por você, existe algum modo de restaurar ainda o sabor? E respondi, está gravado, vá lá ver que eu não vou mais repetir. E aí ontem eu falei sobre aquele ponto final. Se não restaurar o sabor, cara, fique sabendo, você está só ocupando espaço na terra. Você só serve para sentar em banco de religião, colocar o seu dinheiro no gasofilácio do estelionato praticado em nome de Deus e para cultuar num culto vazio um Deus que pode te dizer em Cristo, em Jesus, como Jesus diz em Mateus 7, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, não faltei um culto, deu dízimo, deu oferta, estava lá, expulsei demônios, preguei em teu nome, fiz de tudo, profetizei, disse que tu eras poderoso e que irias operar milagre, fiz isso tudo em teu nome. Mas Jesus disse, eu, porém, vos direi explicitamente, apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, vós, cheios de fala de Senhor, Senhor, de milagrices e tudo, mas que não obedecem o Evangelho, não amam. Quem não ama está contra o Evangelho. Quem não é bem-aventurado, macário, com esse Espírito de Cristo, pode ser do cristianismo até morrer. Pode ser o rei Constantino do cristianismo, que se batizou na véspera da morte, só para não morrer pagão. Essa era a natureza da fé que se gerou no cristianismo e que está presente em ti até o dia de hoje, nas tuas igrejas e nos lugares onde a gente vai, que me dá dó. Porque eu servi e continuo servindo a Igreja de Cristo todo dia. Mais do que a maioria das pessoas, vocês me perdoem ser um insensato. Eu peço aquela permissão de Paulo para a insensatez. Preguei mais do que todos no passado e continuo pregando todo dia. E o futuro vai dizer o que vai ficar de saudável para alimentar a vida dos seus filhos, netos e bisnetos. E de que fonte isso procedeu e procederá todo dia até que o Senhor me leve. E depois que eu for, vai continuar rodando e atingindo gente, e não há nada que você, nem o diabo, nem o inferno todo possam fazer a respeito. Esse é o tamanho da minha convicção. Aí, todavia, se não for assim, para nada mais presta. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. A finalidade é essa, é desprezo. Chegaram esses caras, os que atrasam a terra, os que atrasam o mundo, os que são anti-vida, os que são anti-criação. Eles dizem que Deus é criador, mas eles trabalham contra tudo que Deus criou. Eles dizem que Deus deu inteligência, mas eles odeiam toda a ciência. E o pior é que não amam. Porque, além de não terem ciência, não amam. Paulo diz que, ainda que eu tivesse toda a ciência, mas eu não amasse, tivesse toda a sabedoria, mas eu não amasse, tivesse uma fé brutal, mas eu não amasse, tivesse até a coragem de vender todos os meus bens, o que não é mais o caso em lugar nenhum, e dar aos pobres, mas não amasse, nada disso me aproveitaria. Mas vocês não levem isso a sério até o dia em que ficarem cara a cara com a luz. Aí a gente chega na luz, onde Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Meu Deus, se a gente tomar o cristianismo como referência, eu teria que dizer que inocência de Jesus. Se a gente tomar o cristianismo histórico como referência, se o que Jesus pensava como igreja é essa coisa que se construiu
no curso desses 2000 anos, especialmente depois que o Evangelho de Cristo virou cristianismo no quarto século, e permanece cristianismo, você vê mesmo as pessoas mais lúcidas, como C.S. Lewis, com quem eu aprendi tanto, e provavelmente, se continuasse a ler, aprenderia mais, porque ele era um homem sábio e sensato. Mas eu li tudo que dele existia, eu li. E que me incomodava desde o início. Era ele o tempo todo falar do cristianismo verdadeiro. Eu digo, cara, você não entendeu que não existe cristianismo verdadeiro, que todo cristianismo já é uma mentira, porque já é um sistema, já é um ismo, já é um círculo fechado, já é um módulo, já é um cluster, já é um container. Gente com quem eu aprendi demais, como, por exemplo, meu querido Jacques Ellul, um dos homens mais lúcidos cristãos do século XX, que escreveu sobre tudo. Mas estava lá, não conseguia separar. E olha, que um dos livros mais críticos que eu já li na vida, de conteúdo extraordinariamente crítico, erra na capa. Porque a capa, o nome em francês, em inglês, em português, é subversão do cristianismo. Não, a subversão do cristianismo foi ele ter se tornado o cristianismo. Foi subversão do evangelho que criou o cristianismo. Pelo amor de Deus. Eu vejo alguns amigos meus que são quase meus filhos na fé, que começaram a correr atrás de mim para onde eu ia pregando. Eles tinham 17, 18, 19, 20 anos, 21, estavam entrando no seminário. Aonde eu estava, lá estavam eles, ouviam todas as minhas fitas cassete, viam os meus vídeos cassete, iam nos meus congressos. E eu estou criticando essa história de cristianismo há anos. Mas eu os vejo, eu não sei se é porque não querem ficar parecidos comigo, repetem até coisas do conteúdo que eu estou ensinando a minha vida inteira. E vou ensinar até o último dia da minha vida, mas batizam isso de cristianismo. Cristianismo. Ainda querem ensinar o cristianismo puro e simples. Meu amigo John Stott, eu cheguei a dizer isso a ele pessoalmente, mano, escuta, por que cristianismo simples e nada mais se não existe isso? O que é que você vê de Jesus no cristianismo, a não ser indivíduos? Eu vejo Jesus em ti, meu amigo John, como em poucas pessoas. Eu vejo Jesus em outros, como em poucas pessoas. Mas eu nunca consegui ver os traços de Jesus no cristianismo, nem no catolicismo, nem no que do catolicismo decorreu, divisões, dos seus cismas, nem no protestantismo. Eu vejo alguns traços de Jesus em Lutero, mas não vejo tanto assim de Jesus em Lutero. Eu vejo só quando eu considero a ruptura, a coragem que ele teve de ruptura institucional, mas não de características existenciais desse Macário, humilde de espírito, isso, aquilo outro. Lutero cometeu barbaridades, inclusive fez discursos antissemitas, com ódio dos judeus, instigando o ódio aos judeus, que foi um negócio horroroso. Lutero, graças a Deus por Lutero. Agora, Lutero não parece tanto com Jesus. Calvino, o que Calvino parece com Jesus? Em quê? Quem conhece a vida de Calvino não parece nada com Jesus. Quando você lê os textos de Calvino, não tem nem o estilo doce, poético, humano, pulsante de Jesus, não tem. O que é que o puritanismo parece com Jesus? O que é que o reformismo posterior norte-americano tem de parecido com Jesus? A igreja evangélica no Brasil, eu não nasci há 150 anos, 160, quando ela começou a aterrissar por aqui, mas eu acompanhei de perto e cheguei a conviver, inclusive, com sobreviventes da primeira geração.
E dos últimos 70 anos para cá, eu estava no meio, eu nasci naquele meio. Fui salvo, graças a Deus, por um pai agnóstico que me ajudou a não perder o olhar e a visão do planeta, do mundo e da necessidade humana, que eu aprendi com o agnosticismo do meu pai antes dele se converter, e não com o presbiterianismo da minha mãe, alienado. Não. Graças a Deus pela fusão de ambas as coisas e, sobretudo, graças a Deus, porque o que me restou como sumo de tudo foi o que me veio do filtro do meu pai, que se converteu ao Evangelho lendo o Novo Testamento sozinho e entendeu que Jesus era a chave hermenêutica para compreender tudo. Sem essa palavra, sem essa declaração, mas foi nesse espírito que ele viveu. Eu elaborei isso e muito mais do que ele, mas foi dali que me veio essa salvação, que me mantém hoje ainda com o mesmo coração de 18 anos de idade, 19, com a mesma paixão, com a minha vontade de sonhar, de ver pessoas se converterem, com a mesma compulsão evangelizadora de proclamar a boa nova para todos os seres humanos da terra. A luz. Vós sois a luz. Vós sois a luz do mundo. Para ser a luz do mundo, precisa viver no mundo. Precisa não ter medo do planeta. Precisa amar o cosmos, a natureza. A natureza. É a palavra usada aqui no Novo Testamento para designar a criação, o universo, coisas que foram criadas, é cosmos, do grego. Não é uma invenção do Carl Sagan, entendeu? Está aqui no Novo Testamento. Tem que amar o cosmos. Tem que amar a sociedade humana. Por quê? Porque Deus amou a sociedade humana de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a transcendência, a vida eterna, já habitando o coração da pessoa a partir de agora, já tenha passado da morte para a vida. Tem que amar a sociedade humana toda. Tem que se dar por ela, como Jesus disse. Tu me amas, tu me amas, tu me amas, Pedro. Pedro disse, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Jesus disse, então cuida dos meus cordeirinhos, porque não existe mensageiro da boa nova que não seja cheio de amor. Se ele levar só uma doutrina para o mundo, mas não levar o meu amor, de nada aproveitará. É melhor morrer calado do que emerdalhar a terra com uma mensagem doutrinária, com o nome de Jesus, que não carrega o amor de Deus aos diferentes, aos distantes, aos marginalizados, aos que entendem, aos que não entendem, aos que podem, aos que não podem. Isso não é desculpa para você que está aqui ouvindo todo dia e não quer. Não é. Vós sois a luz do mundo. Foi tudo que eu pedi a Deus. Eu já falei que a minha oração primordial, a vida inteira até o dia de hoje, foi: Senhor, me dá discernimento. Discernimento do Evangelho, discernimento do Espírito de Cristo no Evangelho. Porque eu quero me assemelhar a Ele, viver como Ele. Ser um Jesusinho na minha geração. E dar discernimento. Eu não quero andar no engano, jamais. A minha segunda oração mais insistente era para que o meu coração não perdesse o amor. Eu jamais perdesse o primeiro amor. E quando eu percebi que eu estava começando a perder o primeiro amor, aí pelos anos 90, que eu comecei a ter que lidar com a política religiosa dos evangélicos, como presidente da Associação Evangélica Brasileira, eu senti que havia uma indisposição essencial entre a política evangélica
e a manutenção do primeiro amor de Cristo no coração, a pureza daquele amor simples. E a angústia, a depressão, até o pânico que me atacou, eu tive 2 ou 3 crises de pânico naquela época, porque eu sabia que eu tinha entrado numa rota de colisão existencial contra a pureza da paixão do evangelho do meu coração. Eu estava lidando com a mentira da média ponderada do evangelho contra o absoluto do amor segundo Jesus. Agora, você vai ter que viver 1000 anos para entender o que eu estou dizendo isso, no estado espiritual em que você está. Tem gente aqui que entende, eu estou dizendo você na generalização, para ver se eu espanco alguns aqui, se alguns acordam. Hoje é dia de Mateus 23, é dia de entrar no templo e chamar todo mundo de hipócrita, não é possível. Vós sois a luz do mundo. Aí eu perguntei aí no texto, que está na página, luz de quê? Luz para quê? Para ser luz do mundo, eu tenho que ser Macários. Se eu não for esse Macários, sobre o que eu já repeti, cansei de repetir só nessas 2 últimas semanas, não tem sal, não existe nenhum segredo, nenhuma alquimia para produzir um crente que seja sal da terra e que não seja um Macários, vivendo segundo o espírito do caráter descrito por Jesus, que é o caráter de Cristo. Ele é que é humilde, ele é que chora pela dor, ele é que é o manso que podia acabar com a palhaçada inteira e se controlou. Ele é que é o misericordioso de todas as misericórdias, é o Pai de misericórdias. Ele é que tem a verdadeiramente limpa, e nem por causa disso ele deixa de estar com aqueles que são considerados os mais marginalizados da sociedade. Ele é o grande pacificador, ele é o construtor de pontes. Embora não seja ouvido, embora tentem destruir a todas as pontes que ele constrói, a todos os muros que ele derruba, eles refazem. E ele é o grande perseguido e que me ensina a aprender a viver contra o fluxo. Me ensina, como diz o livro do meu amigo John Stott, a ser contra a cultura nesse mundo. Me ensina a ser sal da terra. E me ensina a ser luz, dando o fruto da luz. E Paulo diz que o fruto da luz consiste em toda justiça, bondade, verdade. Pois o fruto da luz consiste em toda verdade, justiça e bondade. Pois o fruto da luz consiste em toda verdade, justiça e bondade. É só assim. E para eu dar o fruto da justiça, da verdade, da bondade, eu tenho que ser Macários. Eu tenho que ser sal da terra, dando o fruto desse gosto, desse sabor. Aí eu viro luz do mundo. Luz não fala. Luz não grita. No entanto, a luz é inquestionável. A luz é o fato dos fatos. A luz é a imposição absoluta do nosso universo, do nosso macro-universo. Nada se compara à luz e sem luz nada existiria. Nada se mantém sem luz. Todas as formas e todas as naturezas de luz. Porque existem muitas naturezas e dimensões de luz, muitas energias de luz. Aqui Jesus está falando da luz espiritual, da luz macária, da luz que nasce da candeia acesa no coração, no ser, desse beacon, dessa fogueira da eternidade, desse sol da justiça que não apaga na minha mente, na minha alma, no meu olhar.
Ele diz que os meus olhos são luz, que o meu olhar ilumina, que a minha vida ilumina. Ele não diz que a luz consiste de todo discurso, a luz consiste de toda a elaboração homilética e que a luz consiste de toda a doutrinação. Não, a luz consiste de toda a verdade, justiça e bondade. Para ser luz, tem que ser esse ente que nem precisa falar, ele é. E, aliás, uma coisa que eu já falei trilhões de vezes, eu já falei tantas coisas na minha vida, são 50 anos pregando o Evangelho, no mínimo uma vez por dia, que tem coisas que eu já nem falo mais, porque eu fico cansado de mim mesmo falando as mesmas coisas. Aí eu vou vendo se outros aprenderam e repetem o que eu já digo há tantos anos, porque eu mesmo estou cansado de me repetir. Mas uma coisa que eu me lembro, que foi a primeira realidade que me bateu no coração, quando eu comecei a pregar mesmo, em Mateus 5, há 49 anos, 48 anos atrás, a fazer mensagens expositivas. A primeira vez que eu expus o Evangelho de Mateus todo, eu ainda era pastor em Manaus, nos anos 70. Depois disso, eu preguei mais milhares de vezes sobre isso tudo. Meu Deus, desculpem a repetição para quem aprendeu, mas a maioria pode até ter ouvido, mas não internalizou. E uma das ênfases que eu sempre dei é o fato de que o bem-aventurado é. A ênfase, tanto no texto grego, quanto no texto em qualquer outra língua, ou como no texto em inglês, ou até no texto em português, onde não está escrito bem-aventurado é, mas está subentendido que se trata de uma relação com o ser. Nenhum bem-aventurado, nenhuma descrição dos macários aqui é descrita como relacionada ao obter, ao ter ou ao possuir. O macários é. O bem-aventurado é. Bem-aventurados são os humildes. Bem-aventurados são os que choram. São, é uma condição existencial, não é para fora, é algo que nasce dentro, como tudo mais no Evangelho. Se não vier das entranhas do ser, do coração, nada será fruto verdadeiro, tudo é fruto de cera, de plástico e para enganar os olhos dos impressionáveis. O fruto do Evangelho nasce natural, não é filho de um discurso, não é filho de nada, ele é simplesmente como a luz inegável, como o sol, o sabor dele é inquestionável, tanto quando a perda do sabor é totalmente inquestionável, não tem mais gosto, não tem mais gosto. Tem gosto, tem gosto. A luz, ou é ou não é. Se ela está presente, ela não precisa falar. Ela simplesmente é e é inegável. E aonde ela está, no silêncio absoluto de si mesma, o grito dela contra as trevas é vencedoramente incontrolável. Onde há luz, o Evangelho está vencendo, sem discurso nenhum, sem precisar de ninguém. É claro que aonde a gente pode pregar com toda sensatez, sabedoria, bom senso, verdade, ou quando a história, as circunstâncias demandam a intrepidez da nossa intervenção, aí eu tenho e devo falar. Agora, quando as circunstâncias não demandam nada disso, o que eu tenho é que viver. Viver. Viver e dar fruto. Fruto, muito fruto, como Jesus disse. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Aí você pensa que fruto é o quê? É construir templos, congregações.
Olha, me diga uma única congregação que está presente na terra dos dias de Jesus até hoje, uma única. Do Pentecoste até o dia de hoje, uma única. Me diga, chame o principal historiador que você conhece, cadê? Não tem uma. Não tem uma. Muitas delas nasceram da pregação de Paulo, de Pedro, de alguns apóstolos. Mas logo, logo elas foram se transformando em outras coisas diferentes, em recebendo doutrinações gnósticas, ou de natureza esotérica de um outro tipo, ou fazendo sincretismo com os deuses da hora, com as circunstâncias do momento, ou fazendo adaptações político-ideológicas, como nunca deixou de fazer. Quando é à direita, eles se ideologizam para a direita. Quando é à esquerda, eles se ideologizam para a esquerda. Quando é no centro, eles se ideologizam para o centro. Quando é monarquia, eles se tornam monarquistas. Quando é congregacional, eles preferem a democracia. Quando tem uma ditadura, eles dizem que é isso mesmo, é Romanos 13. Meu Deus, é um pessoal que não é nada, não tem gosto, não é luz, não tem cabeça, não tem mente, não tem coração, não entende nada, de modo que não sobrou coisa nenhuma. Sobraram pessoas. O Evangelho está no mundo por causa de indivíduos que morreram, mas não deixaram a peteca cair, que deram a sua vida, que foram desprezados como os profetas que nos precederam, que tiveram e perderam e foram abominados, e foram rejeitados, e foram criticados, e foram heregificados, que sofreram todo tipo de discriminação e de recriminação, mas foram esses os que seguraram a tocha. Não foi nenhuma instituição. Todas elas se corromperam. E não tem nenhuma que esteja viva sem se corromper. Elas existem, mas não estão vivas. Vida é algo mais profundo que existir. A Igreja Católica existe. O Papa Francisco está lá dentro fazendo tudo para trazer vida. E lutando contra a maioria do clero que não quer vida, só quer a preservação da existência. Porque não quer o fruto do Evangelho, só quer o fruto do poder, quer o fruto da coroa, quer o fruto das influências. E assim volta de todos nós. Deixa a Igreja Católica e entre dentro da Igreja Evangélica. E veja se não é a mesma coisa. Se mudam só os ritos, ou isso ou aquilo, mas os papas estão lá. Só que são papas locais, as idolatrias estão lá. O maior ídolo de todo é aquele que Jesus, o único que Jesus lutou contra, que foi Mamon, o dinheiro. Você não vê Jesus falar de Belzebu. Os outros falaram que Jesus era Belzebu. Jesus não fala de Belzebu, nem de Dagon, nem de Astarote, nem dos deuses romanos, nem dos egípcios. Não menciona nada disso. Leia o Evangelho. Ele está vazio dessa discussão. Menos um Deus, chamando Mamon. Mamon. Dinheiro, poder e riqueza. Esse ele denunciou e disse que ninguém não tem bom, não nasceu nenhuma criatura na face da terra para conseguir o equilíbrio de servir a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de todo o seu entendimento e servir ao dinheiro, com toda a sua ambição, com toda a sua busca, com toda a sua obsessão de ganho e com todo o seu desejo de preservação do adquirido e de acumulação. Não tem ninguém. O cara pode ter dinheiro, pode ter. E eu já vi alguns poucos que souberam ter. E conheço alguns poucos que têm e sabem ter. Porque colocam o dinheiro a serviço do Evangelho, do próximo e das necessidades humanas. E vivem com conforto modesto. E tudo que lhes sobra, eles entregam para alcançar a outros,
para fazer bem a outros, se não for o dinheiro em submissão ao Evangelho, mas se for um senhor a serviço, ou se você diz que serve a Deus para ganhar dinheiro, fica pior ainda, como é o que acontece no dia de hoje. Mais filho de Mamon você se torna. Mais idólatra, endiabrado, sem sutileza e sem percepção, você se torna. Então, todas essas qualificações aqui têm a ver com a existencialidade. Você não é mais luz no mundo porque você fez um pós-doutorado em teologia. Você pode ficar um grande babaca teologizado, só isso. Mas se não nascer da dimensão mais existencial, da simplicidade, da paixão, do amor, da devoção, da piedade, da misericórdia, da solidariedade, do bom senso, da ciência a serviço da sabedoria a serviço da ignorância. Tudo aquilo que é fruto de Deus é para outros, nunca é para mim. O fruto da luz não é para mim. O fruto da luz é para o mundo. Assim como o sal, quando eu guardo sal, digo, eu tenho muito sal, minha igreja está cheia de sal. Atualmente nós estamos com 4.000 pontos de sal. Você só está me dizendo que está construindo monturos que para nada mais prestam senão para ser pisado pelos homens. Porque o verdadeiro sal está a serviço da morte, serviço da dissolvência na panela da vida, da sociedade, do todo. Como hoje, vendo ali um pedacinho da CPI, aí estava lá o meu irmão querido, de acordo com ele, um filho na fé, ele disse que cresceu desde adolescente me ouvindo, o que me dá muita alegria espiritual de saber que a mensagem que eu prego na minha vida produziu tantos milhões de indivíduos, como também produziu o pastor Henrique Vieira, que é muito mais novo do que eu, que é mais novo do que a maioria dos meus filhos, e que estava ali na CPI, sem dizer que era o Evangelho, tratando do tema da CPI, mas cheio de Evangelho em tudo quando ele estava dizendo, sem nenhum discurso religioso, mas com o sal, com o sabor, se dissolvendo ali dentro daquele ambiente, com a luz, sem nenhuma propaganda de neon religioso, mas espargindo uma luz, como a minha querida amiga, a senadora Elisiane Gama, está ali também sem abrir a boca para fazer proselitismo religioso, mas tem sal no que diz, tem luz no que propõe, e vários outros que estão buscando aprender o mesmo caminho. Está cheio de gente lá me ouvindo aqui. Eu sei que, graças a Deus, ele me deu um público ultra, super qualificado, que aprende, que busca levar para o seu ambiente esse gosto, que busca levar para a sociedade essa luz, feita de verdade, justiça e bondade. De verdade, justiça e bondade, desse fruto inquestionável, inegável, presente. E Jesus diz, vós sois a luz do mundo, afirmando que eu tenho esse potencial e você tem. Você que diz que crê no Evangelho, você que tem as páginas do Evangelho, como eu tenho nessa minha biblinha aqui, velha, quase arqueológica, você que tem acesso, não precisa muita coisa não, esses 4 evangelhos bastam. Bastam. Você não precisa ter lido, como eu li, todos os pseudoepígrafes, todos os apócrifos, e fazer pesquisas e pesquisas, porque faz parte da natureza de
sede de cultura, de saber que eu tenho a minha vida inteira. Agora, não precisa. Se você deixar que o evangelho simples que está aqui no Novo Testamento, esses 4 textos, entrem em você e você os absorva, você se torna gostoso como Cristo na vida. Você se torna luz como Jesus neste mundo. Luz. Aonde você chega? Luz. Inquestionável luz. Quais 4 textos? Mateus, Marcos, Lucas e João, pelo amor de Jesus. Você pensou que era o quê? O Evangelho de Maria Madalena, de Tomé? Ele só tem importâncias para alguns eruditos que não sabem o que fazer com eles, porque nunca vi ninguém ser liberto, ser salvo, nunca vi ficarem livres de demônios, nunca vi. Agora, pregando este evangelho aqui, eu mesmo, sem precisar da validação, da corroboração e do testemunho de ninguém. Eu tenho testemunho espalhado por esse Brasil e pelo mundo de milhares de pessoas que ouviram esse evangelho saindo dessa boca aqui e que foram salvos, libertos, que foram tirados do abismo de angústias horrorosas, curados de doenças para as quais não encontravam cura, mas essa palavra que saiu do ensino de Jesus, e eu não tenho dúvida que ela corresponde ao que Jesus ensinou com simplicidade, produz o fruto que Jesus disse que produziria, porque Jesus realizava tudo o que realizava sem nenhuma mandinga. Você não vê, façam a fila do óleo ungido nos evangelhos. A fila do batismo é aquela ali, porque Jesus mesmo nunca batizou ninguém. Você não vê coisa nenhuma dessa. E ao contrário, se diz Jesus, meramente pela palavra, curava os doentes, expulsava os demônios. E quando ele tocava em alguém, era um gesto de carinho. Ou ele toca em alguém, como em Marcos 6:6, para curar alguns doentes em Nazaré, por causa da excessiva incredulidade deles. Não deixavam o coração humano se abrir, era tanta oposição gritando, não, mentiroso, que Jesus, para curar alguém, ou alguns, colocou a mão sobre a cabeça, quase que empurrou a graça para dentro dos indivíduos. Do contrário, é meramente pela palavra. Os demônios saíam, as pessoas entendiam, a graça se derramava. Ainda tem quem venha por trás e pegue aqui na aba das vestes dele, ele, de mim saiu o poder. É outra história. Não tem nada a ver com essa palhaçada que vocês chamam de congregação, de igreja do cristianismo. Eu creio na igreja de Jesus. E eu fiz uma pergunta, cadê a resposta? Do Pentecoste para cá, qual a congregação que continuou em linha reta, linearmente sobreviveu até aqui? Nenhuma. O Evangelho foi redescoberto muitas vezes no curso desses 2000 anos. Às vezes uma geração é bem servida com ele. Aí vem uma segunda geração que já introduz loucuras. Aí tem que vir alguns poucos solitários, como luzes, como vagalumes nas trevas, sozinhos, para iluminarem outra vez, para começarem uma outra geração que vai ser outra vez corrompida por mais uma ou duas, de modo que é uma alternância o tempo todo. Não houve uma linearidade, uma linha reta nem contínua, exceto no coração de indivíduos. E aí, nesse sentido, Nietzsche, o filósofo, pensador alemão, quase que tem verdade absoluta no que disse, quando ele disse que o único cristão que ele conheceu foi Cristo Jesus, porque o resto ele não conheceu nenhum. Foi um exagero de um cara amargurado, vivendo na Alemanha, filho de um pastor luterano, traumatizado com o cristianismo, e que, à luz do horizonte curto que ele tinha, curto,
porque não dá para dizer que Nietzsche tinha um grande horizonte. Comparado com o horizonte que a gente tem, você poderia ter se quisesse, que eu tenho e aumentará cada vez mais até eu morrer, não parará de crescer o meu horizonte. Eu já vi muitos Cristos, a começar com aquele que me criou na minha casa, meu pai. Ou gente santa de Deus que me ajudou, como o reverendo Antônio Elias, amigos limpos, humanos, bons, com cabeça teológica submissa ao Evangelho, como era o caso, por exemplo, do John Stott, como era o caso do Billy Graham, que eu não acho que foi um luminar de nada, mas foi um homem fiel à simplicidade do que ele recebeu para fazer, ele fez com toda a simplicidade, sem se comparar com ninguém. Ou ao meu amigo que vive com 88 anos, o Leighton Ford, com quem eu já não falo há um ano agora, mas sei que está vivo porque faz uma semana eu recebi um comunicado escrito dele. Então, eu tive a bênção de ver gente simples, pobre, vivendo o Evangelho, sendo sal e sendo luz. Tanto quanto eu vi os que tinham e tiveram as maiores e melhores oportunidades de divulgação oral e verbal dessa mensagem, só falarem asneiras e besteiras e serem entes de vocalização anticristo no que pregaram e no que pregam. Mas Jesus diz, vós sois. A quem será que ele está se referindo? Luz de quê? Luz para quê? Se a luz é essa, cara, é luz negra. Aquela luz de boate, sabe? É boa só para a gente dançar, fazer um movimento. Ou então é só estroboscópica. Luz de quê? Luz do protestantismo? Luz do catolicismo? Luz papal? Luz teológica? De quê? De que luz que Jesus estava falando? Ele achou que essa luz iria precisar de avanços? Que chegaria um dia em que essa luz teria que ser de LED espiritual? Não, ele está falando aqui de coisa simples, de candeia, de uma luz feita de fogo. Nos dias dele, a luz era feita de fogo. Assim como o sal não passava por peneiras nem por artificializações. Era brutamente coado e usado para dar gosto e fazer tudo mais. A luz dos dias de Jesus era a luz do fogo. Do fogo. Do ponto de vista de Jesus, sem fogo não há luz, você entendeu? Não é da neoenergia. Não é a luz neoenergético pentecostal. Isso aí é luz de Araque. Ele fala aqui de candeia, de lamparina, de chama acesa, de fogo, como o Espírito Santo, que não acendeu lâmpadas na cabeça dos pardais no dia de Pentecostes, mas foi chama de fogo, língua de fogo ardente no coração. Sem essa luz do fogo ardente do coração, a pergunta é luz de quê? E luz para quê, meu filho, minha filha? Para quê? Para que serve isso? Não serve para nada, senão para trazer a ilusão da iluminação que faz escurecer a cognitividade e a compreensão. A presunção da luz cega mais do que qualquer coisa. Deixa eu te repetir. A presunção da luz cega mais do que qualquer coisa. É isso que Jesus ensina no texto mais recorrente sobre luz que o Novo Testamento tem, que está no Evangelho de João, no capítulo 9. João, capítulo 9. Leia lá, é aquela cura do cego de nascença.
No texto grego, o interessante é que no lugar de onde a gente lê em português, pois sabemos, que é uma coisa que os religiosos que estavam presentes, zangados, porque Jesus tinha curado um cego de nascença. Olha só o que a religião é capaz de fazer. Ficar com ódio de alguém porque curou um cara cego de nascença sem pedir permissão no ambiente do templo. No ambiente do templo, dos sacerdotes, sem dizer, ó, senhor sacerdote, tem um cego de nascença aqui, o senhor me permite fazer um trabalho de cura com ele? Nem adiantaria. Ele ia dizer, seu idiota, não está vendo que o cara é cego de nascença? Nunca nenhum cego de nascença viu, jamais, desde o início do mundo. Foi o que eles vieram argumentar depois. Claro que não. Ainda mais porque o dia era sábado. E para eles, nem cura valia no sábado. Nem um ato de misericórdia valia no sábado. Nem a bondade divina era permitida no sábado. Porque o suposto Deus de Israel, no entendimento deles, preferia que alguém ficasse ferrado, sentindo dor, arruinado, gemendo no sábado, do que alguém que tivesse poder trabalhasse para emancipá-lo, para tirá-lo, para arrancá-lo, para libertá-lo da dor. Olha que perversidade, mas é essa mesma perversidade que está aqui. Pois bem, no texto de João 9, se você abre lá e lê, você vê que os religiosos, depois que Jesus manda o homem, faz aquela lambança com terra, saliva, lodo, põe nos olhos do homem e diz, vai ao poço de Siloé e lava-te. E o cara sai do templo, foi uma trabalheira, tinha que descer uma escadaria enorme, 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 depois descer na direção da cidade de Davi, que é uma descida abismal. Eu não sei a hora do dia, mas pode ter sido um dia quente, aquilo ali é muito quente no verão. E foi até o poço de Siloé e não tinha alternativa. O homem não foi nem por obediência, ele foi para lá tirar a lambança dos olhos dele. Ele lavou-se. E quando ele se lavou, houve um Gênesis, haja olho e houve olho. Haja globo ocular e houve globo ocular. Haja nervo óptico e houve nervo óptico. Haja lobo cerebral com capacidade de inversão de fotos e leitura de imagens. E houve o milagre da transformação, da invasão dos fotos, na produção configurada de uma imagem mental que correspondia à realidade externa. Aí o homem volta, com 40 anos de idade, enxergando pela primeira vez, correndo para o templo, saltando, agora eu vejo, e aí começa a confusão. E a argumentação que eu queria que você lesse em português e visse a quantidade de vezes em que os religiosos zangados, hostis, que queriam matar Jesus no templo, dizem, porque nós sabemos que Deus não é assim, porque nós sabemos que Deus não atende a pecadores, porque nós sabemos que num dia como esse não se deveria curar, porque nós sabemos, e o texto grego é o tempo todo nós vemos, no original é ver, não é saber, é ver. E é, a meu ver, uma falta que faz nessa tradução. Era botar literalmente, porque nós vemos. Porque no final Jesus dá uma resposta que faz um sentido muito maior quando a gente leva em consideração essa repetição da troca de sabemos por vemos. No final, Jesus diz algo que eu tenho aqui de cor na minha mente, mas eu faço questão de ler bem lentamente para você. E aí eu concluo por hoje, não ainda o tema da luz, porque eu nem comecei. A gente vai prosseguir. Mas, ao final, nessa minha Bíblia, que mal pode ser manuseada,
porque é toda solta, especialmente no Novo Testamento, se diz isso: o homem veio, encontrou Jesus e o adorou. Encontrou Jesus e o adorou. Aí Jesus diz, prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo, verso 39 de João 9, eu vim a este mundo para juízo. Preste atenção. Que juízo? A fim de que os que não veem, vejam. Esses que você diz que não sabem de nada, não veem nada, que são os alienados, os perdidos, Jesus disse: eu vim para esses. Assim como os sãos, ou os que dizem que veem, não precisam de mim. Eu vim para pecadores, eu vim para cegos, eu vim para necessitados. Eu vim para cansados e oprimidos. Eu vim a este mundo para juízo. E este é o juízo, a fim de que os que não veem, vejam. E a fim de que os que dizem que veem, que sabem, se tornem, na sua presunção de luz e de saber, completamente cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Que hipocrisia nojenta! Respondeu-lhe Jesus: se fosseis de fato cegos, sem essa arrogância de nós vemos, nós sabemos, nós enxergamos, se vocês fossem de fato cegos, não terias pecado algum. Se vocês fossem pessoas espiritualmente sem informação, sem conteúdo, sem nenhum tipo de provocação, se vocês fossem completamente alienados dessas possibilidades todas que são auferidas, conferidas e apresentadas a Jesus, a vocês todos os dias, se vocês fossem pagãos alienados, estaria tudo bem. Se fosseis cegos, pecado não terias, porque Deus não leva em conta a ignorância de ninguém. Mas, porque vós dizeis: nós vemos, nós sabemos, nós somos os caras, nós somos o povo de Deus, nós somos os cristãos, o cristianismo, então subsiste, permanece, permanecerá o vosso pecado. Olha, o que você acabou de ouvir foi o evangelho puro e simples saído da boca de Jesus, conforme o Espírito de Cristo, com a intrepidez dos apóstolos. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quem tiver olhos para discernir, enxergar, enxergue. Quem tiver coração para atender, atenda. E seja salvo dessa geração corrupta, pervertida, insensível, empedrada, entupida, blindada, cegada pelo príncipe deste mundo, que adora cegar a mente humana com a presunção da falsa visão religiosa. Abra os olhos para a única luz possível, que é aquela que emana de Jesus, e tira a gente da treva da nossa própria arrogante presunção. Por favor, Jesus, que essa palavra, energizada pelo Espírito Santo, provoque aquela angústia transformadora, que a ardência do sal é a sede que o sal provoca, que as pessoas que se deixaram expor a esses elementos de natureza espiritual recebam o benefício deste momento. É o que eu te peço em teu nome.